Agora a parte mais esperada, né? A aula mais esperada, abordagem ao cliente, sem tempo a perder, porque é nessa hora que você realmente vai fazer ali o ajuste fino para ir para campo e começar a atender o seu cliente. Então vamos recapitular o que é importante. Mãos à obra. Garantir o levantamento das aulas anteriores. Lembra que eu sempre bato na tecla de você trabalhar com inteligência. Tem gente que vai na cara e coragem e aí começa a entrar de loja em loja tentando vender. Você vai gastar tempo e a chance de você tomar muito não é muito grande. Porque você não tem nada mapeado. Você vai literalmente ali na sorte de pegar a pessoa, de estar num bom dia e tentar fazer uma venda. Agora, quando você faz pesquisas, faz cliente oculto, você faz levantamentos das dores do mercado que você quer atender, você já chega ali com o antídoto da dor que o cliente está sentindo. Então é isso aí que você vai fazer. Você já conhece os concorrentes, os principais concorrentes, aonde eles não atendem, aonde o seu produto pode melhorar a vida do cliente, então você já tem essa informação. Identificar o decisor e melhores horários para abordagem. Você pode tomar essa estratégia também de ligar na loja antes, né? Você vai se apresentar e você diz que você trabalha ali com venda de meio de pagamento e você está fazendo um atendimento de campo. Aí você pergunta quem é a pessoa responsável e qual o melhor horário para você encontrar aquela pessoa. Geralmente as pessoas vão te passar essa informação, porque quando você liga em loja de varejo, geralmente o pessoal fala, mas o dono não está aqui, ele vai estar em tal horário. Então isso vai te ajudar muito. Ou em alguns casos, né, você vai pegar o contato do dono ou o e-mail que ele responde. Isso te ajuda muito. Mas o importante é você saber quando e que horas ele estará na loja para você chegar lá no momento certo. Iniciar pelos pontos positivos do seu produto, como ele pode ajudar o cliente a faturar mais. Então você sempre vai iniciar a conversa ali falando sobre os meios de pagamento, sobre o que você pode oferecer. E é bom você trazer as dores do mercado, porque o cliente ele vai querer saber disso, ele vai imaginar, poxa, mas ele realmente já sabe aonde que eu tenho problema, então o produto dele realmente vai resolver esse problema. Você tendo isso em mente, você vai conversar a mesma língua do seu cliente, aquilo que eu falei na aula do alinhamento de expectativa. Então você tendo essas informações, você vai ter uma conversa muito mais fluida com o seu cliente. Jamais falar mal da sua concorrência, isso não pega bem com ninguém e depois das pesquisas você não precisa disso. Isso é uma estratégia que muito vendedor mal preparado de máquina de cartão faz. Ele chega ali e vê que é uma máquina lá concorrente dele e começa a falar mal. Então isso é chato, né? Quem fala mal de um fala mal de todos. Então você pode se lembrar que você não precisa disso. Você está preparado para fazer a sua venda e para dizer ali onde o seu produto atende. Você não precisa desmerecer a concorrência. Você simplesmente vai levantar as dores que o cliente não tem resolvida e você vai atender com o seu produto. Falar sobre as principais dores do mercado, mostrar por que eles acabam perdendo dinheiro com meio de pagamento inadequado. Então é sempre bom você falar de modo geral, não da máquina que ele está usando, mas falar para ele, olha, tem máquina de cartão, aí você traz os pontos negativos da dele, que deixa a desejar em tais pontos. Mas ó, com o nosso produto aqui, isso não vai acontecer por causa disso, disso e disso. E aí o cliente ele vai criar aquela empatia com você e é justamente o que ele quer ouvir, né? Que você resolva o problema dele para que ele ganhe mais dinheiro. Apresentar o seu produto focado nos pontos positivos do levantamento. O cliente não tem tempo a perder, nem você. Por isso que é bom você trabalhar com inteligência, para você não ficar ali de muito lero-lero com o seu cliente, não ficar gastando o tempo dele, nem ele o seu. Né? Você tem que ser objetivo na sua venda, porque ambos têm que ganhar tempo. O cliente para ele vender mais e você para você vender mais. Seja confiante quando falar. Demonstre domínio sobre o seu produto. Afinal, você sabe os pontos positivos e negativos. Por isso que é bom você estudar aonde o seu produto peca. Porque se o cliente vir com alguma pergunta capciosa, porque isso sempre acontece, você já vai sair pela tangente, você já vai saber contornar aquela situação. Então, se faça perguntas negativas a respeito do seu produto para você responder àquela situação. Porque o cliente é isso, o cliente é pegadinha, ele sempre vai nas dores. E provavelmente alguém que vende a sua máquina já esteve lá antes, só que não conseguiu convencê-lo da maneira correta, que é o que você vai fazer. Então esteja preparado. Não seja aquele vendedor chato, tentando insistir na venda de qualquer forma. Foque em resolver o problema do cliente, não tornar-se mais um. Lembra que você está lá para resolver o problema do cliente. A venda é uma consequência.
Como você vai resolver o problema daquele cliente? Vendendo. Então você não precisa ficar suplicando, ai, por favor, me dá uma chance. Tem vendedor que faz isso. Não, coloca aí, sem compromisso, não sei o quê. E fica insistindo ali, quase que suplicando para o cliente comprar o produto dele. Então você não precisa disso. Você vai atender o cliente justamente pelas dores do mercado que você já conhece e você vai passar, vai transmitir essa confiança para ele. Não seja invasivo, ninguém gosta disso. Né? Não fique fazendo muita pergunta ali pessoal do seu cliente. Foque sempre no negócio dele e como você pode resolver o problema dele. E é claro, sempre perguntas inteligentes. Você vai fazer perguntas a fim de você entender melhor o negócio do seu cliente para você fazer uma venda mais certa para ele. Não vai ficar perguntando de vida pessoal, né, nem coisas pessoais ou muito aprofundadas do negócio do seu cliente ali que só diz respeito a ele, porque isso não é legal, ele não vai te falar e isso daí não gera conexão nenhuma. Claro que no segundo momento, quando você fizer um pós-venda bem feito, o cliente vai se tornar seu amigo, vocês terão uma abertura, mas nesse primeiro momento não seja invasivo. Busque maneiras com o seu fornecedor de fazer um test drive para que o seu cliente tenha uma boa experiência. Então é bom você ter cartas na manga para ajudar no fechamento da sua venda. Às vezes tem empresa que permite que você deixe lá sem cobrar mensalidade por um período, ou deixe que o cliente experimente. Isso é muito bom, os clientes gostam disso. Eles gostam de experimentar coisas novas antes de tomar uma decisão. Se o seu produto tem essa possibilidade, é muito bom. Feche a venda, solicite ao menos 3 indicações e garanta algum benefício para o cliente caso alguma dessas feche. Então, todo cliente é uma fonte inesgotável de novos clientes. Se você vai numa casa de material de construção, aquele cliente ele compra produto de material de construção, ele conversa com outros donos de casas de material de construção, ele conhece muita gente desse mercado. Então, ele pode te indicar. Então, você precisa garantir um benefício para ele pela indicação e um benefício também para os clientes indicados. Porque quando você fizer o contato, você vai falar, olha, o fulano de tal te indicou, nós garantimos ali para ele o benefício tal, e eu também vou garantir para você se a gente conseguir te atender, porque eu quero garantir para você a mesma experiência e tudo mais. Então, você vai fazer isso, porque cliente sempre vai indicar mais cliente. Você trabalhando a indicação de uma maneira inteligente, isso vai te garantir um faturamento muito bom. E leve um benefício para o indicado por conta da indicação para abrir a porta. É isso que eu falei. Além de você garantir um benefício para o seu cliente que indicou, você leva benefícios para esse novo cliente também, por ele ser um indicado. E aí você vai usar essa mesma estratégia sempre para você garantir sempre mais indicações. Então, seguindo todos esses passos, você vai garantir uma venda porta a porta inteligente. Você vai ter mais empatia do seu cliente, vai ser mais fácil de você fechar a venda e de você conseguir novos clientes com base na indicação. Porque conseguir cliente no orgânico é muito bom, mas na indicação é melhor ainda, porque assim a chance de você fechar é muito mais alta e de você conseguir mais clientes também é muito mais alta. Então construa um relacionamento com o seu cliente, não suma da vida dele, mas não seja chato. Não fica ali enchendo o saco dele, mas sempre que tiver algum benefício, lembra do seu cliente. Fala, olha, lembrei de você, manda um WhatsApp, manda um e-mail, né? Ou quando estiver passando por perto, vai lá fazer uma compra ou outra na loja dele. Isso é muito bom para você para você ser sempre lembrado pelo seu cliente. Isso é excelente. Então, esses passos vão te garantir aí uma boa venda no porta a porta.